Graça e paz. Estamos de volta para dar continuidade à nossa história da Confissão de Fé Batista, e hoje estaremos falando sobre a primeira confissão de 1644. Neste estudo, vamos conhecer as razões que levaram à elaboração dessa confissão, suas diferenças em relação a outras confissões reformadas, e os pontos doutrinários mais importantes que ela apresenta. Motivações para a elaboração. No século XVII, os batistas enfrentavam muita desconfiança e perseguição. Eles eram vistos com suspeita tanto por católicos quanto por anglicanos e até por outros grupos protestantes. Vejamos alguns dos motivos que levaram à elaboração dessa confissão. O primeiro motivo era defender a fé batista, mostrando que suas crenças eram bíblicas e reformadas, não heréticas ou radicais. Segundo, unir os batistas criando um documento comum para que diferentes igrejas batistas pudessem estar em acordo. Terceiro, esclarecer pontos doutrinários, principalmente a respeito do batismo, da Igreja e da salvação, e por último, distinguir-se de outros grupos, como os puritanos e os batistas gerais, que tinham algumas diferenças teológicas. Diferenças entre a Confissão de 1644 e outras confissões reformadas. A Confissão de 1644 é importante pelo fato de ser a primeira confissão batista formal, ou seja, antes disso, os batistas não tinham um documento oficial. Outra diferença fundamental era mostrar uma teologia claramente reformada. Apesar de algumas diferenças, há muita influência da Confissão de Westminster, presbiteriana, e da Declaração de Savoy, congregacional. Podemos também destacar a questão da ênfase no batismo de crentes, um ponto crucial que a distingue das confissões que aceitavam o batismo infantil. Forma de governo eclesiástico, defendia a autonomia das igrejas locais, diferente da estrutura presbiteriana que tinha uma hierarquia mais rígida. Por outro lado, a Confissão de 1644 era mais curta e menos detalhada que a de 1689, e não possuía ainda a mesma organização ou extensão nos temas tratados. Principais declarações doutrinárias da Confissão de 1644. Entre os pontos centrais da Confissão, destacam-se, primeiro, a Bíblia como única regra. A Escritura é suficiente para toda fé e prática cristã. Segundo, Deus e a Trindade, onde a confissão afirma a existência do único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, a depravação humana, ou seja, o homem é completamente incapaz de se salvar sem a graça de Deus. Quarto, eleição e graça. Aqui Deus escolhe livremente aqueles que serão salvos, e a graça divina é irresistível. Quinto, salvação em Cristo. As Escrituras apontam para Jesus Cristo como o único mediador e salvador do mundo. Sexto, a igreja local e visível. A igreja é composta por crentes regenerados, batizados, e que vivem em comunhão. Sétimo, batismo somente para crentes. O batismo é apenas para aqueles que professam fé, feito por imersão. Oitavo, a ceia do Senhor. Um sacramento que lembra a morte de Cristo e fortalece os fiéis. E por último a liberdade religiosa, onde cada cristão tem o direito de seguir a consciência sem coerção do Estado. Por que essa confissão é importante? Porque foi a primeira declaração formal de fé dos batistas particulares, que estabeleceu um padrão para as igrejas batistas reformadas seguintes. Ela mostra que os batistas não estavam simplesmente reagindo às pressões do tempo, mas buscavam uma fé sólida, bíblica e organizada. Essa confissão abriu caminho para a mais completa e conhecida Confissão de 1689. Conclusão: a Confissão de 1644 é um marco na história dos batistas. Ela expressa a luta de um povo que queria se firmar na palavra de Deus, mesmo enfrentando dificuldades. Ao estudá-la, entendemos melhor as raízes da Confissão de Fé Batista de 1689 e apreciamos o cuidado dos irmãos que nos antecederam na fé. Ficamos por aqui agradecido a Deus, e voltaremos em breve falando sobre o valor dos tesouros espirituais encontrados na Palavra de Deus. Chegamos ao final de mais uma etapa nesse processo de trazer um pouco de informação sobre a Confissão de Fé de 1689, e para a glória de Deus em nosso próximo encontro iremos falar sobre a nova Confissão de 1689. Deus abençoe a todos nós e até lá!